Olá, mais um momento, mais um pouco a respeito do que é importante, a respeito do bom viver, a respeito do que vem a ser essa nossa capacidade, essa busca pelo conhecimento. E eu gostaria de iniciar esse vídeo com uma pergunta muito simples. Você vem obtendo na sua vida os resultados que você gostaria de obter? E de uma forma mais ampla, num contexto mais coletivo, né? Você proporciona, você vem percebendo que a sua casa, que o seu bairro, a sua cidade, que o nosso país, que o mundo vem obtendo os resultados e vem conseguindo suprir as necessidades das quais tanto necessita? Então, se você acredita que sim, seja tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito mundial, esse nosso bate-papo aqui vai exponenciar isso, vai te dar uma outra dimensão. Se você acredita que não, você vai ter aqui ferramentas, técnicas, ideias e filosofias que vão te ajudar a alcançar, a ajudar e a melhorar esse mundo em que estamos vivendo. E tudo isso, né, tem base no desenvolvimento, no conhecimento pessoal, ou seja, quando o homem consegue mergulhar em si mesmo, quando ele consegue atingir padrões ou níveis de consciência, é muito mais fácil atingir progresso e evolução pessoal. A base desse nosso debate, ele envolve uma pergunta muito interessante. Então, na verdade, é mais que uma pergunta, é uma reflexão. Então, tudo que acontece na nossa vida, em nossa volta, no mundo material, primeiro ele começa aqui no mundo mental, para depois se transformar, ou seja, para acontecer nesse mundo físico, no mundo material. Para que tudo saia do plano mental e vá e passe para o plano material, você precisa dominar 3 conceitos, né? Ou seja, ser, fazer e ter. Em outras palavras, poderíamos trocar por querer, saber e oportunidade. Então, tudo na vida, né, tem que ter esse processo ecológico. Inclusive, hoje nós estamos num dia especialíssimo para nós que somos sustentabilistas, que acreditamos que o mundo tem que ser sustentável, que precisamos preservar, se possível, potencializar os recursos humanos, materiais e ambientais para as próximas gerações. É um dia importantíssimo hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e vamos falar aqui também ecologia, num sentido até meio que aproveitando, fazendo um trocadilho, mas a ideia é de que tudo parte desse princípio. Eu quero, né? Eu sei e eu tenho a oportunidade. Então, o que nós vamos lhe proporcionar neste bate-papo, nesse vídeo, tá? É a sua motivação. Eu vou dividir essa minha exposição em 3 partes. Então, o querer, ou seja, a sua motivação, o saber, ou seja, as ferramentas, e também saber criar, né, as oportunidades, porque também se você não tem oportunidade, você pode ter uma fortuna na mão, mas do que adianta uma moeda de ouro no fundo do oceano? Ou seja, ela não tem valor nenhum, ou seja, não serve para nada, não é verdade?
Tá? Então vamos supor que você queira atravessar entre dois prédios utilizando um cabo de aço, né? Ou seja, eu quero, né? Eu sei atravessar, mas não existe cabo de aço. Eu não tenho cabo de aço, então eu não tenho a oportunidade. Ou seja, isso não vai acontecer. Vamos saber que eu saiba como atravessar de um prédio ao outro, que eu tenha o cabo de aço, mas eu não estou afim, eu não estou interessado em atravessar de um lado para o outro. Então, se você não está interessado de atravessar para um lado para o outro, né, ou seja, você também não vai realizar. Então, às vezes nós pensamos muito no ter, né, só que nós não somos. Se você não se declara, se você não é, você acaba não fazendo o que tem que ser feito e você acaba não chegando onde você tem que chegar. Então, primeiro você precisa se declarar para o universo. Eu sou uma pessoa inteligente. Eu sou próspero. Eu sou sadio. Né? Eu sou, né, cheio de amigos. Eu sou uma pessoa que me dou bem com os meus filhos. Eu sou um homem que tenho um bom relacionamento com a minha mulher. Então, quando você declara isso para você mesmo, ou seja, para Deus e para o universo, as coisas começam a convergir em outra direção. Ou seja, tudo fica diferente, tudo muda, né? As coisas começam a se realizar. Então vamos entender esse nosso momento. Eu quero falar sobre educação, ou seja, sobre esse modelo de educação que estamos vivendo no mundo de hoje. Ou seja, o que está de errado, né? Ou seja, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode acrescentar para ser bem sucedido, para alcançar melhor os nossos objetivos. Vamos falar sobre neurociência, ou seja, entender o cérebro. Nós possuímos entre as orelhas a estrutura mais complexa do planeta e nós não usamos nem 3% dessa capacidade que temos. Já pensou se usássemos só o dobro, ao invés de 3, 6, já pensou se usássemos 50%? Pensou se usássemos 100%? Ou seja, não dá para entender onde o ser humano chegaria nessa perspectiva. Sobre a educação, nós infelizmente hoje vivemos num quadro onde o aluno finge que aprende e o professor finge que ensina. Não há mais uma troca. Então não há mais aquele modelo grego da heurística. Então a heurística é onde o professor, o mestre, o mentor, vai conduzindo o aluno, o seu pupilo, por um determinado caminho onde por si só ele consegue se descobrir, ele consegue chegar aonde ele quer chegar. Onde ele consegue perceber, onde os behavioristas gostam tanto de mostrar que através dos estímulos sensoriais, do que ele vê, do que ele ouve, do que ele sente, é capaz de dar a ele os sinais para viver uma vida próspera e abundante. Então esse é o ponto. No modelo heurístico, se passava gradativamente o conhecimento, mas era um conhecimento com uma finalidade maior, um conhecimento com o objetivo de atingir um estado de plenitude, um estado de alegria interna, momentos de felicidade, momentos de plenitude, de satisfação, seja no âmbito profissional, seja em outros âmbitos. E essa coisa foi ficando diferente com o passar do tempo, né? Então a educação foi adquirindo outros formatos. E aí nós podemos citar
né, uma das grandes estudiosas da educação, que é Montessori, que existe até hoje nas nossas escolas, onde a criança, através de materiais, né, através do relacionamento com o didático, consegue assimilar o que é importante. Nós temos Pestalozzi, que antes dela, que dizia que era importante desenvolver a cabeça, o corpo e os membros. Mas havia uma grande dificuldade para decidir o que realmente é importante saber, o que realmente é importante aprender e dominar, o que é importante conhecer para ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido no conceito da programação neurolinguística, no conceito moderno, em que analisamos essa ciência do sucesso, seria ser a capacidade de conseguir aquilo que eu quero, ou seja, ter a possibilidade de desejar e alcançar. Então esse seria o nosso conceito de forma muito simplória para ter sucesso. Então, para ter sucesso, antigamente, não se tinha ideia do que era importante aprender. E será que era importante que a criança aprendesse boas maneiras, tanto em casa quanto na rua? Será que para ser bem-sucedido era importante que a criança aprendesse álgebra, geometria, trigonometria? Será que num determinado momento da vida era importante que ele soubesse o que aconteceu com seus antepassados, a história? Importante conhecer as plantas e os animais. Nós temos aí o caso de Liceu, nós temos o caso aí, por exemplo, do químico Linus Pauling, que elaborou, ou seja, as diferentes matérias e os elementos químicos. É importante conhecer uma célula, é importante saber como funciona o coração, o intestino, ou seja, ter conhecimento de ciências. Então, a humanidade, por uma determinada época, ela passou por essa situação, sem saber o que era importante descobrir e por qual caminho seguir. E quando você não sabe o caminho a seguir, qualquer lugar que você vai, qualquer caminho é caminho. Então você fica meio perdido nesse processo de informação. Então, qual seria o principal modelo, ou seja, o que é realmente importante aprender, quais são as técnicas, quais são os modelos, quais são as informações que precisamos obter para realmente termos o resultado que precisamos ter em nossas vidas e também não vivemos sozinhos, para melhorar a vida dos que estão conosco à nossa volta. Então eu gostaria de aproveitar esse tal conceito de ecologia, já que hoje inclusive é o dia do meio ambiente. Então, falando sobre meio ambiente, nós podemos entender que a ecologia seria esse estudo da casa. O estudo da casa, do eco, ou seja, dessa nave que vivemos. Nós não vivemos sozinhos, nós estamos todos numa nave, viajamos juntos pelo universo, por um determinado tempo. Se pega fogo na casa do vizinho é problema meu também, não é só problema dele, porque a casa dele é parede e meia com a minha. Então, no processo ecológico mais ambientalista, seria a relação entre todos os seres vivos, orgânicos e inorgânicos, e toda essa complexidade dos ecossistemas. Mas falando a respeito do ser humano, a ecologia poderia ser entendida como a forma como nós convivemos, os costumes, os hábitos, as maneiras, aquilo que pensamos e fazemos, o que fazemos e o que deixamos de fazer. Estaria então aí conectado, esse processo ecológico. No entanto, esse processo ecológico acaba ficando desestruturado quando o homem perde o centro. Quando o homem perde
não é? Ou seja, a sua própria finalidade, ou seja, de onde eu vim, por que aqui eu estou e para onde eu vou. Então hoje eu quero falar para vocês sobre educação integral sistêmica, mas sem deixar de falar aqui sobre toda a tecnologia que existe a respeito desse processo, né, que é o coach, que é a superaprendizagem, que é a leitura dinâmica, que é a memorização. Hoje eu quero falar aqui sobre postulados, ou seja, o que é importante dominar de tecnologia para ser capaz de ler um livro em 1 hora, para ser capaz de passar num concurso, numa prova importante, para ser capaz de conseguir dominar conhecimentos fundamentais, ou seja, para conseguir me posicionar em termos de autoestima. Às vezes o problema é que você não gosta de você, e se você não gosta de você, quem é que vai gostar? Então é todo um emaranhado de situações. Então esse primeiro bloco, falei um pouquinho sobre a educação, que eclode no iluminismo, quando Diderot e D'Alembert conseguem patrocinar, conseguem promover o lançamento da enciclopédia. E aí os teóricos gritavam nas praças públicas dizendo: será bem sucedido os homens, as pessoas que conhecerem as coisas que estão escritas nesses livros. Ou seja, não precisamos mais colocar Deus no centro. Não precisamos mais do mito, da fantasia, do misticismo e talvez até da alquimia, da bruxaria. Precisamos apenas de nós mesmos, precisamos apenas da ciência. Então o homem passou a ser o centro, meio que num movimento, não é, que tentava buscar ou reformatar a ideia do autodesenvolvimento, ou seja, do autoconhecimento, mas que depois, na verdade, se perde. Então o homem inventou a ciência, a química, a física, a psicologia, a biologia, a geografia, todas essas matérias aí, o direito, a medicina. Enfim, hoje temos aí a biomedicina. Se formos enumerar aqui, hoje são centenas de cursos. Tem curso que eu nem faço ideia que existe. Então existem hoje vários e vários conteúdos diversos que compõem a nossa escolástica. E o que é a escolástica? Eu falo, você presta atenção, faz a prova. Se for suficiente o que você conseguiu na prova, você passa. Se não for suficiente, você repete a prova, ou então tem que estudar tudo de novo para passar por uma nova experiência. Então, quando eclode o iluminismo, o homem acredita agora saber exatamente do que precisa. Se acha dono de si, se acha autossuficiente, se torna egoísta e prepotente, acredita que com a ciência é capaz de realizar todas as coisas, que é capaz de chegar à lua, que é capaz de ir ao fundo do mar, que é possível, que consegue dividir um átomo, que é capaz de entender as estrelas e que sabe talvez viajar por todo o universo e até reproduzir um ser humano, não é, através da clonagem. Só que de lá para cá o volume de informações passa a dobrar a cada 4 anos. E esse fenômeno começa a acontecer depois de 2000, né? Antes disso a cada 4 anos, depois disso passou a acontecer a cada 20 meses. E hoje esse fenômeno acontece a cada 80 dias. A cada 80 dias dobra a quantidade de informações que temos no planeta Terra. Ou seja, imagine, eu sou um especialista de uma determinada área, daqui a 3 meses dobrou tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei, dobrou, triplicou, quadruplicou. Isso significa dizer que se você não continuar estudando, lendo, se aprimorando, fazendo vários cursos, se aprofundando, você logo estará obsoleto, fora do mercado de trabalho. E isso acontece muito no mundo empresarial, não é?
No mundo empresarial, se você fica parado, não é? Água parada gera mosquito, ou seja, você não consegue sair do lugar. Então, quando o homem percebeu que a ciência não era suficiente para trazer, para lhe dar todas as respostas, ele simplesmente começa a procurar por outras alternativas. E a gente eclode na década de 90, nós vamos sair agora, né, dos métodos convencionais, do modelo padrão, do modelo industrial, do modelo da Idade Média, do modelo escolástico e até mesmo do modelo acadêmico, do processo maiêutico de Sócrates, de tentar descobrir fazendo perguntas, da investigação da heurística, e vamos passar para uma nova realidade, para um novo contexto. Ou seja, na década de 90, o homem encontra uma crise existencial. Ele percebe um vazio, ele percebe que está faltando alguma coisa. E que não adianta apenas um diploma, que não adianta uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado. Ele percebe que já não consegue acompanhar o ritmo das informações. Ele descobre que a cada 20 dias, né, ou seja, diariamente, o volume de informações no planeta dobra, se multiplica. Ele percebe que já não faz mais sentido nem sequer comprar o jornal na banca de revista. Ele tem disponível no Google, ele tem disponível nos blogs, ele tem disponível na televisão, ele tem disponível isso nas mídias sociais. Ou seja, hoje a grande pergunta não é o que aprender, mas como aprender tanta coisa. Quando você vai se preparar para um concurso, quando você decide fazer uma prova, já vem tudo mastigadinho, vem pronto, você recebe o edital de mão beijada, está aqui. Se você souber isso aqui, a vaga é sua. Mas hoje nós estamos num vazio, nós não sabemos como fazer, como enfrentar a informação e como ter equilíbrio. E é por isso que agora nós temos uma divisão que poderíamos elaborá-la. A PNL coloca em 3 blocos, né? Baseado nos 3 cérebros: o cérebro límbico, o cérebro reptiliano e o neocórtex. Mas a inteligência emocional prefere, né, de forma mais didática, organizar isso em 2 formatos. Uma inteligência que é mais cognitiva e uma inteligência que é mais emocional. O homem, então, agora ele percebe que não adianta ter um mestrado, um doutorado, que não adianta acumular muitos títulos e que ele precisa também de outras coisas e outras informações. Então, no modelo educacional, onde o holístico, o integral, onde podemos criar um sistema de desenvolvimento, se apresenta para as escolas com uma maneira revolucionária de chacoalhar o indivíduo. Ou seja, tem coisas que a gente, quando entrega, coloca, deixa o filho na escola, pensamos e acreditamos que ele vai aprender isso lá. Mas depois descobrimos que isso não aconteceu lá, e a escola pensa da mesma forma, que nós não vamos perder o tempo, deixar de ensinar determinados conteúdos, porque sobre essas outras coisas é o pai, é em casa que ele vai aprender. E aí entramos numa crise existencial. Nós poderíamos elaborar aqui uma série de pontos, de buracos que estão na educação, que estão na escola hoje. Então hoje você aprende o cateto da hipotenusa, você aprende, né, a importância do complexo de Golgi, você aprende a importância, né, do salto quântico dos elétrons, você aprende sobre molaridade, você aprende sobre coisas que quem nunca foi na escola, né, acha que nem sequer existe. Mas hoje falta, por exemplo,
conhecimento sobre vida espiritual. E quando eu falo do espiritual, eu não estou falando aqui de religião. Ou seja, hoje na escola não se desenvolve o respeito pelo próximo. Você não tem conteúdos que vão te ajudar a entender-se para não cair numa depressão ou num processo de autodegeneração, num processo de maculação, num processo cheio de bloqueios, de traumas na infância, na convivência social. Então você não entende, além do espiritual, você não entende o social, ou seja, você não entende o outro, você não quer entender o outro, ou seja, o interpessoal ele não é importante. O servir não é conteúdo de prova. Então servir para mim não interessa, aprender a servir, a fazer bem a outra pessoa, a dividir o que eu tenho, está sobrando um pouco de alimento eu posso dividir, está sobrando uma peça de roupa eu posso dar. Isso não faz parte da educação moderna. Só que a cada dia que passa nós percebemos que história, geografia, gramática, línguas, música, não é? Química, física, astronomia, não é? Enfim, que vários conteúdos que lá nós estudamos só aprofundam, não é? A nossa pobreza espiritual, a nossa pobreza pessoal. Então, quando falamos aqui em educação integral sistêmica, eu estou sempre falando de leitura dinâmica, as pessoas sempre me ouvem falando que é possível ler um livro em 10 minutos, que você não precisa comprar mais livro, que você vai à biblioteca, à livraria, tira o livro da prateleira, lê, guarda, deixa lá, que você não vai ter mais problema para assistir filme legendado, porque a sua leitura vai estar super capacitada. Mas quando eu falo em educação, então nesse vídeo eu quero esclarecer não só o ponto técnico, mas o meu ponto pedagógico, o meu projeto educacional, ou seja, a minha intenção, né, de colaboração nesses 25 anos de caminhada, de que eu acredito que a educação tem buracos metodológicos, psicológicos e fisiológicos. E dentro dos modelos psicológicos, a inteligência emocional teria aí um grande papel. Ou seja, essas ferramentas que hoje a gente paga caro para conhecer, precisa urgentemente chegar às mãos das pessoas comuns, das pessoas que não têm 20, 50, 100 mil reais para investir, para pagar. Então, por isso eu estarei aqui constantemente trazendo vídeos, trazendo planilhas, trazendo esquemas, técnicas, exercícios para que possamos fazer juntos, para que eu possa também certificá-los desses conteúdos, para que você venha a se tornar comigo um multiplicador, para que você venha também a me ajudar a levar isso para as escolas. Me procure no privado, já consegui agendar com várias pessoas, ou seja, pessoas que vão me levar para instituições, para cursinhos. Eu já sou parceiro, já realizei treinamentos no Impacto, no Espaço Campus, no Gran Curso, desde a época que era presencial no CIA, em Taguatinga, desde a época que era Obcurso. Já fizemos para o Gran Curso online, já estivemos lá mais de uma vez. Também em vários outros, que aqui não lembrei, não citei, mas já em vários outros, inúmeras escolas do Distrito Federal, faculdades, já perdi a conta, né? Entre elas na Universidade Católica, lotamos o auditório em plena Copa do Mundo, em parceria com o nosso amigo Fábio, não sei se depois ele vai estar aqui nos acompanhando, mas me ajude a levar inteligência emocional, ferramentas de desenvolvimento cognitivo, não é? Ferramentas de empoderamento para as pessoas. Então, quando falamos em inteligência emocional, nós falamos sobre a habilidade social, espiritual, sobre o servir, sobre a saúde. Olha aí, um quesito que a educação física hoje quase já não consegue administrar. Estar bem fisicamente, não é? Eu mesmo estou sedentário,
né? Dou aula de 4h30 da manhã às 9 da noite. Então, para poder dar uma live como essa, eu tenho que ter como colaboração algumas desistências, algumas trocas de horário de alguns alunos, né, que podem nos permitir esse bate-papo que vai ficar aqui gravado para vocês, né? E através aqui desse bate-papo trazer informações. Então a ideia é poder levar essas ferramentas do coach, ou seja, como que eu consigo desenvolver o meu conjugal, né? O meu relacionamento com os filhos, o meu financeiro. Financeiro, por exemplo, é matéria obrigatória. A pessoa não sabe o que é dinheiro, ela não sabe ganhar dinheiro, ela não sabe guardar, ela não sabe investir, ela não sabe gastar, ganhar e investir. E ainda tem um outro, que é para a roleta da abundância, tem quatro quesitos. O último deles é dar. Inclusive, não é o último, é o primeiro. É dando que se recebe, não é? Então, para começar a girar a roleta, você começa entregando. Primeiro você dá, depois você recebe. Olha aí que bacana. Então, não se tem educação financeira nas escolas, não se tem educação espiritual, mais uma vez, não é religião. Não se tem educação interpessoal, a pessoa não sabe se comunicar. Não se tem educação no sentido físico, está a desejar, né? Tanto que não só no Brasil, mas se você ver nos Estados Unidos, mais da metade das crianças estão com obesidade, então não vem tendo um bom resultado físico também. Então eu quero falar de um modelo integral. Ok, fechando esse segundo modelo, eu quero falar agora das técnicas. Vamos falar sobre os postulados, o que eu preciso entender e o que eu preciso saber sobre superaprendizagem. Ou seja, para estar à frente. Se você for no meu canal do YouTube, você vai encontrar lá uma quantidade enorme de pequenos vídeos ensinando e falando desses postulados. Mas hoje já não adianta apenas um quadro e um giz, apesar que dependendo do professor dá e sobra, né? Mas hoje cada aluno japonês carrega debaixo do braço um notebook. Notebook, né, em inglês quer dizer caderno, e foi simplesmente trocada de notebook para computador de braço ou de mão, ou seja, você carrega o computador portátil. Então hoje nossos alunos, principalmente os da rede pública, sequer têm um netbook, um notebook, né, e muito menos, né, um laptop. Alguns têm o celular, mas não gozam da internet, não tem uma internet para conseguir acompanhar as informações que a gente está pretendendo, né? O governo se esforça, mas a gente vê que não consegue chegar à informação, que não consegue, né, ter acesso ao conhecimento em casa. Hoje eu vi aqui a minha filha pelo Zoom, né, com 5 anos de idade, teve uma aulinha aqui com um grupinho da sala dela, acho que era um grupinho de 10, 15 pessoas. Mas quantas pessoas não têm condições de estar recebendo isso em casa? Você acha justo, né, com os impostos que você paga, com o dinheiro que o Brasil tem, com todos, né, com toda a riqueza, né, que esse país proporciona, né, ter uma escola pública que não tem qualidade, uma escola pública que não tem sinal de internet, uma escola pública que não tem material digital? Ou seja, tivemos que lutar, não é, pelo adiamento do Enem, por uma questão tecnológica, e isso não tem graça, né? Simplesmente não tem graça. Mas existem técnicas que podemos trabalhar e levar para que a informação se torne a coisa menor do projeto que temos. Então, além de levar crescimento emocional, né, administrar os instintos e as emoções, aprender a administrar e ganhar dinheiro, aprender a organizar o tempo e o horário, priorizar o que é importante, temos também técnicas que podem fazer você ler um livro em menos de 1 hora.
Eu tenho uma mentoria, então eu sempre falo dela nos meus vídeos, onde você comigo durante 10 aulas, 10 oportunidades, você marca, você agenda comigo 10 sessões, uma vez por semana, onde eu seguro na sua mão, tá? E você durante 3 meses treina comigo. Então não é uma coisa assim de você, eu vou ter uma orientação com ele, não, é uma mentoria, é mentor e mentorando, é eu e você, é olho no olho, tá? Você que quer passar em primeiro lugar, você que quer passar na margem de corte, eu tenho aluno que chegou em terceiro lugar no TCU, passou em medicina, tem aluno que passou para magistratura, para promotoria, eu tenho aluno que nos depoimentos, são centenas deles, falam desse resultado. Então, se você não quer, ainda não pode esperar, né, essa revolução chegar na escola, que eu acredito que isso leve 5, 10 anos, para a gente conseguir implantar todas essas ideias, mas pode começar hoje, era para começar ontem, né, se não fosse a pandemia, mas nós já estamos fazendo aqui online com você, tá? Então toda essa tecnologia você me procura, fala, professor, eu quero fazer a mentoria, eu quero fazer as aulas particulares com você, para poder mudar, para ser um divisor de água, né? Ou seja, eu saio de 100 a 150 palavras por minuto e passo a ler 1.000, 2.000, 3.000. Eu tenho um aluno que chegou a ler 4.000 palavras por minuto, com uma compreensão acima de 70%. Você pode fazer um teste aí, ó, marca no relógio 1 minuto. Começa a ler, quando acabar vai apitar, né? Ou então alguém marcou para você, risca onde você parou e conta. Uma pessoa sem técnica vai ler, em média, 100, 130 palavras em 1 minuto. Aí pega o livro e peça para ela explicar o que ela leu, para você ver. Isso que é crise. Quando eu vejo na televisão, porque estamos com crise econômica, porque crise emocional, porque crise... A nossa crise é de QI, é de capacidade, é de habilidade. Então é claro que se você não consegue, por exemplo, ler um livro em 1 hora, se você precisa de 1 semana para ler um livro simples, como é que você vai galgar aí degraus nos mestrados e doutorados? Como é que você vai assumir os melhores postos? Você sabia que os melhores concursos sobram vagas? Talvez você não saiba, mas as empresas, a maior dificuldade das multinacionais e das grandes empresas é encontrar gente qualificada, estudada, para conseguir assumir os postos que elas precisam. Então, simplesmente, elas não têm essas pessoas, tá? E você pode ser uma delas aprendendo leitura dinâmica. Então, nós pretendemos levar coach, pretendemos levar inteligência emocional, neurociência, leitura dinâmica, memorização, programação neurolinguística, brainwave, ou seja, tecnologia de ondas cerebrais e bineurais. Pretendemos, com a sua ajuda, nos convidando para os auditórios das escolas, para os auditórios das empresas, você que é do RH e está aí do outro lado me ouvindo, agenda, nós já estamos montando a agenda. A minha primeira vai ser agora, dia 17, se Deus permitir, dia 13 de setembro, eu estarei no Centro de Convenções do Shopping Plaza, em Manaus. É um espaço para 2.500 pessoas e eu espero que a gente dobre isso, que coloquemos um grupo à tarde, que começa das 14 e vai até as 17, e que a gente consiga colocar outro grupo de manhã, que a gente não faça só com 2.500, mas que a gente consiga levar 5.000 pessoas. A entrada consiste em 2 quilos de alimentos, ou seja, nossa intenção é arrecadar lá 10 toneladas de alimentos, né? E fazer uma distribuição. Pessoal, eu sei que muita gente não tem condições de fazer a mentoria, mas você tendo, por exemplo, esse caderninho aqui de leitura dinâmica, temos também um caderno só de memorização. São 2 cadernos que eu organizei, mas com muito carinho, resultado de 25 anos de trabalho. Com esses cadernos você já consegue começar a treinar sozinho.
e eu gostaria de sortear, né? Vamos começar a sortear. Eu prometi aqui que eu ia sortear 20 cadernos, mas você vai mandar para o meu número, tá? Eu não quero que você mande isso dentro dos grupos. Você vai mandar no meu número particular, no meu número 619 9347 2125. Então 9347 2165, é Brasília, 61, tá bom? Você vai mandar assim, ó, eu quero esse caderno. Então é um caderno que, se você for na Livraria Cultura, né, acho que está fechado, não sei se já é permitido abrir as livrarias, mas se você for lá, né, e passar aquela maquininha de código de barra, né, você vai descobrir que esse caderno, esse custa 150, o outro também 150. Se você me ligar pedindo, professor, eu quero comprar o caderno, custa R$200 cada um, porque tem a postagem, então tem uma pessoa que desloca, contratada, só para fazer isso, então tem gasolina, o tempo dela, etc. Custa R$200 esse material, ou 150 na Livraria Cultura. Mas eu vou te dar, de graça, eu vou dar para 20 pessoas esse caderno, tá? Então, se você quer o caderno, você vai dizer assim, eu quero, e eu vou mandar para sua casa. Olha que moleza, né? Então eu vou sortear a pessoa e em seguida eu vou colocar assim, eu quero, e vou colocar, dizer, você ganhou. Quando você receber, você ganhou, você vai colocar, mandar para mim teu nome, seu telefone, né? Ou seja, é o mínimo que eu posso fazer. Ou seja, eu não tenho condições de dar para todo mundo. Se eu pudesse, se tivesse subsídio, de repente tem um empresário aí do outro lado, não sei. De repente tem um empresário e fala assim, professor, eu vou patrocinar 5.000 livros desse aí, para você sortear, tá? Para você entregar na mão dos alunos de escola pública do Distrito Federal, ou sei lá, na minha cidade, tá? Então, me procura, fala, professor, eu vou patrocinar 200 cadernos, tá? Eu não vou muito longe não, uma senhora de 83 anos, a dona Tercilina, patrocinou 6, do bolso dela, ela veio, comprou, pagou 6 cadernos e falou, professor, vou sortear 6, tá? Mas vamos lá, vamos sortear um aqui, né? Porque são muitos cadernos, então já vou sortear aqui, ó, Daniele Rosa, eu vou escrever aqui para você, ó, ganhou, tá? Para você saber que é você. Daniele Rosa é a primeira. Vamos sortear mais uma pessoa aqui, né? Mais um caderno de treinamento. Florismar, olha aí, Florismar. Eu escrevi aqui, ó, eu mandei para você uma mensagem no seu WhatsApp. Você ganhou, tá? Então nós temos aqui, estamos falando de dois links no Instagram, né? De 2 perfis. Estamos no perfil Super Aprendizagem e estamos hoje no perfil Política e Cotidiano, né? Acho que talvez pelo tema hoje ser um tema mais voltado para a educação, tem pouquinha gente, né, participando aí com a gente, vai perder o sorteio. Mas eu vejo aqui que no grupo de Super Aprendizagem tem bastante gente aqui animada para ganhar, tá? Então já sorteei 2 cadernos. Pessoal, para eu ter uma super velocidade de leitura, memória, ou seja, o que eu preciso ter? Você já sabe que precisa ter a sua missão definida, saber o que você quer. Eu preciso ser para começar a fazer e passar a ter. Você viu que tem que ter um equilíbrio em 11 pilares. Não vai dar tempo de aprofundar. Nós até convidamos uma palestrante, mas por motivo maior ela não pôde estar presente, né, onde ela aprofundaria mais com vocês. Quem sabe numa outra chance, né, a gente traz aqui uma outra pessoa para falar só sobre os pilares para a gente da inteligência emocional. E vamos falar um pouco agora, né, nessa última etapa, né, temos aqui mais 20 minutos, nós vamos falar sobre o que eu preciso fazer para ser um expert na memória e na leitura. Vamos falar sobre leitura dinâmica e memória fotográfica. Então, primeiro postulado da leitura dinâmica, e aproveita, ó, já vou passar aqui para o Efraim de Angola. Vixe, esse mandou de longe, colocar aqui, ó, ganhou.
Você que é lá da Angola, Efraim, você ganhou um caderno de leitura dinâmica. Muito bem. Tá bom. Tem pessoas de Manaus, pessoas do Ceará, tem pessoas do Rio Grande do Sul, tá? Então vamos aproveitar e sortear mais um aqui, ó, Rosa Ximenes. Você ganhou, Rosa. Ok, 4 cadernos, tá? 4 cadernos. Primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para ter uma super leitura. Você precisa determinar uma quantidade de páginas para ler todos os dias. Quantas páginas você lê por dia? Não, professor, eu não leio todo dia. Tá bom. Então, quantas páginas você lê por semana? Por semana. Não, professor, não. Tem semana que eu leio, tem semana que eu não leio. Tá bom, tá bom. Quantas páginas, quantos livros você lê por mês? Não apela, professor. Eu leio 2, 3 livros por ano. Essa é a média do brasileiro. Então, infelizmente, o brasileiro é um dos piores leitores do mundo. Ele lê em média 2 a 3 livros apenas por ano, tá? Para você sair dessa estatística, deixar de ser um sedentário cognitivo, você precisa ler pelo menos 10 a 15 páginas todos os dias, religiosamente. Não importa se fez calor, se fez frio, se você está doente, se você está com dor de dente, se você está cansado, preocupado, chateado, aborrecido, entediado com a quarentena, tá? Se você lê 10 páginas por dia, são 300 páginas por mês, isso corresponde a 15 livros por ano. Se você for um pouquinho mais atrevido, se você ler 15 páginas por dia, você estará lendo 25 livros por ano. E eu acredito que você não conheça ninguém que leia 25 livros por ano. E por que eu te dou certeza disso? Porque eu estou cansado, né, de pegar um auditório lotado com mais de 1000 pessoas e perguntar assim: quem esse livro leu mais de 20 livros? Sabe quantas pessoas levantam a mão? Nenhum. De vez em quando um maluquinho levanta a mão, professor, eu li 15 livros esse ano. Aí eu vou lá, chamo, vem aqui à frente. Então me diga o nome dos 5 livros com o autor. Eu não vou querer que você diga o nome dos 15. Só 5 ele não lembra. Ou seja, né, ele leu os 15 livros, mas não se recorda do nome nem de 5 do nome do livro e do autor. Tem alguma coisa estranha aí, não tem? Tá. Então, se você ler apenas 10 a 15 páginas por dia, religiosamente, você estará acima da média mundial. Essa é a primeira ferramenta da leitura dinâmica. Segunda ferramenta que eu vou te passar aqui nessa nossa live, tá? É que você precisa tentar falar sobre o que você leu. Então, a maioria faz leitura passiva. Lê, fecha o livro e guarda. Aí no outro dia, lê mais um pouco, fecha o livro e guarda. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Então agora você vai fazer diferente. Você vai ler 10 páginas, vai fechar o livro e vai ficar pelo menos 5 minutos falando sobre o que você leu. Você vai fazer leitura ativa, tá? Professor, mas eu não consigo ficar falando 5 minutos sobre o que eu li. Mas como é que você consegue ficar 1 hora no telefone com a sua amiga, com o seu amigo, com a sua namorada, com o seu namorado, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e não consegue falar 5 minutos sobre 10 páginas de um livro fabuloso que você escolheu para ler, que você selecionou, que você comprou com aquele dinheirinho que você não tinha, não é, que você economizou para comprar? Claro que você consegue. É só uma questão de tentar. Se você não conseguir falar sobre 10 páginas que você leu, você lê 5, explica 5. Ou então lê 2, explica 2, lê mais 2, explica 2. Lê e falar. Lê e jogar para fora. Lê e externalizar. Essas são 2 ferramentas poderosas. Você não precisa comprar o livro, você não precisa fazer a mentoria comigo, já vai fazer uma revolução na tua vida, tá? Mas é claro que a mentoria é toda uma tecnologia e o caderno
tem resumido aqui os postulados. Inclusive, vamos mais 2 caderninhos, né? Quem é que vai ganhar mais 2 cadernos? Será que alguém mandou mensagem aqui querendo esses cadernos? Vai ver ninguém, ó, 511 pessoas mandaram uma mensagem dizendo que quer o caderno. Ganhou o David Alves, tá? Todo mundo que ganhou recebeu aqui, eu digitei, ganhou, tá? Então, esse é o 5º caderninho e tem mais caderno, vamos mais um? David Alves, né? Estranhando, né? Hoje aqui tá tendo mais sorteados do sexo masculino, mas geralmente o nosso público maior são mulheres. Ó, Érica de Castro, opa, sumiu, ó. Érica de Castro, você ganhou, tá? Então, 8 cadernos nós distribuímos aqui. Érica de Castro, você acaba de ganhar um caderno no valor de R$150. Ok. Pessoal, vamos para outra ferramenta de leitura dinâmica. Uma outra ferramenta de leitura dinâmica é o metrônomo. É um aplicativo que você vai baixar de graça. Olha só, esse aparelhinho aqui é mágico. Você não tem ideia do que esse aparelho pode fazer na tua vida, tá? Eu vou te ensinar 2 exercícios para você aprender a usar esse metrônomo, tá? Um é para você treinar o teu olho, tá? Então você vai, a cada batida dessa, você vai olhar para um lado, ó. Isso é para poder deixar o olho mais flexível, conseguir fortalecer e permitir que ele deslize na linha mais rapidamente, ó. Agora você vai treinar na vertical, olha só, diagonal. Agora você pode treinar na outra diagonal, né? Olha aí, você acaba de aprender 6 exercícios com os olhos. Toda vez que você for estudar, você vai usar essa técnica. Olha aí, eu vou aquecer o meu olho. Vamos mais uma técnica? Você vai aprender a empalmar. Ó, você esfrega as mãos, deixa quente, deixa esquentar. Você vai usar a mão como uma compressa, ó. Uau! Relaxei o olho. Tô pronto para ler 2, 3, 4 horas, tá? Você pode fazer esse exercício dos olhos também com a mão. Se você estuda o dia todo para concurso, é aquele concurseiro profissional, é aquele que vai passar no prático, é aquele que vai passar agora no edital para o Senado, TCU, TJ, etc, tá? Você já tem aí algumas ferramentas. Vamos lá? Vamos mais uma? Respiração. Você já percebeu que às vezes você está estudando, teu cérebro fica tão exausto que você faz assim, ó. É o teu cérebro implorando por oxigênio. Não é assim que acontece? Então, nessa ferramenta, nessa técnica, você aumenta o oxigênio e passa a ter mais coragem. Você perde a preguiça mental e o sono. Alguém aqui tem sono durante a leitura? Tem gente que já lê deitado, não é? Porque se tiver sono, já aproveita e dorme. Então, olha só, a respiração, ó. Te ajuda a manter acordado. 25% do oxigênio vai para a tua cabeça. Então, respiração, exercício com os olhos. Você pode, inclusive, fazer o exercício da respiração durante 10 segundos, tá? Você pode fazer 10, 20 segundos, ó. Você vai perceber que no final você vai ficar meio tonto, tá? Pessoal, vamos sortear mais 2 cadernos. Só sorteei 8 até agora. Ainda tem muito caderno aqui que eu prometi sortear, né? Então, vamos lá. Quem é que quer caderno aí? Vamos lá. Será que aumentou o número de pessoas? 793 pessoas mandaram aqui uma mensagem dizendo que quer um caderno. É só não tá na live, né? Depois eu vou querer tirar uma satisfaçãozinha aí disso aí. Que conversa é essa, né? Como é que tem 700 pessoas mandando aqui? Será que é porque a sala tá cheia? Cada pessoa que ligou
o Instagram tem 5, 10 pessoas na sala de estar? Pode ser, né? Eu tô aqui querendo dizer que tem gente mandando eu quero sem estar assistindo a live. Não, não é isso não, é porque a sala tá cheia. Se tiver 10 pessoas em cada sala, né, tem 1.500 pessoas assistindo, né? Tá bom. Então vamos lá. Ana Paula Lacerda ganhou. Ana Paula Lacerda, você acaba de ganhar um caderno de leitura dinâmica, né? Olha aí. Então, 9 cadernos, por que não mais um, né? Para fechar logo 10. Vou pegar lá de baixo, lá os primeiros que mandaram, né? Então vamos ver aqui, um dos últimos aqui, quem é que queria esse caderninho aqui de leitura dinâmica, né? Ok, vamos lá, vamos lá. Tem aqui as listas de transmissão, né? Que nós avisamos. Vamos pegar aqui a última, depois que acabar a lista de transmissão. Então, o sortudo que vai ganhar esse caderno agora é a Maria... Opa, cadê? Maria do Socorro. Ganhou, Maria. Maria do Socorro ganhou o caderno de leitura dinâmica. Então, já temos 10. Pessoal, vamos mais ferramenta? Mais ferramenta? Olha aí, você já aprendeu que tem que ler todo dia. Você já aprendeu que tem que ler de 10 a 15 páginas por dia. Você já aprendeu um exercício com o olho. Você já aprendeu a respirar, né? Tá. Você pode também fazer uma outra técnica com o metrônomo. Você pega um livro fácil, um livro que de repente você já leu com a letra grande, um livro assim que você já está acostumado com o assunto. Você não vai pegar direito penal, anatomia, fisiologia, né? Você não vai pegar o vadimécum, você vai pegar um livro assim que você está acostumado, que dá para fazer no começo. Ninguém vai para a academia, aprende a fazer supino e coloca 200 quilos. Não é esse? Primeiro você aprende, aí vai ficando forte. Olha aí, ó, esse é bem simples de fazer. Ó. Se você não tiver o link, me pede, tá? Eu te coloco nos grupos, tá? Esse aqui é o link do metrônomo. Para iOS chama-se Pro Metrônomo. Cada vez que você ouvir essa batidinha, você vai tentar ler uma linha. Tec, uma linha, tec, 2 linhas, tec, 3 linhas. Mas é só passar o olho, professor? Não, não é só passar o olho, tá? Você tem que passar os olhos tentando entender o que você leu. Ah, mas e se eu não estiver entendendo? Aí você diminui a velocidade do aparelhinho, depois com o tempo você vai aumentando. E lembrando, a cada 2 páginas você tenta falar o que você leu. A cada 5 páginas você tenta falar o que você leu. Tá? Ou seja, obriga teu cérebro a fazer leitura ativa. Tá? Passamos aqui várias ferramentas de leitura dinâmica. Leitura dinâmica. Vamos passar pelo menos aqui umas 2 ferramentas de memória. Professor, e a memória? O que eu faço para melhorar a minha memória? A memória é péssima, tá? Então vou te ensinar uma dica aqui. Você tem que usar imagens. Qual é o segredo? Usar imagens. Para de ficar anotando durante a aula, anote no cérebro. Para de ficar usando a técnica do papagaio, repetindo e falando as mesmas coisas várias vezes, não é? Pare de ficar fazendo resumo, lendo em voz alta. Leia o texto, ouça, veja a videoaula, pare e faça uma reflexão visual. Tente imaginar quem, onde, quando, como que foi. Tente imaginar o cenário do que aconteceu, tá certo? Pessoal, nós vamos, devido ao tempo, né, o Instagram ele tem o hábito de derrubar a conexão com 1 hora de live, tá? Então eu ainda lhe devo 10 cadernos, tá? Não nos abandone. Olha, eu tenho 2 cadernos e você tem direito ainda a 2 mentorias. A minha mentoria custa R$ 3.200, tá? Agora na quarentena tá em promoção. Você consegue comprar, né, por menos da metade do preço. Consegue dividir em 10 vezes sem juros. Me procure, tá? E até a próxima live. E vou deixar aqui